A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno da Escola Bíblica Dominical, a maior escola de estudo da Palavra de Deus do Brasil. É a Escola Bíblica Dominical. Aula de número 11. Que bênção, né, irmão? 13 de março de 2022, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. E o nosso texto áureo está em Atos, capítulo 2, versículo de número 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática fala. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Quem é o crente pentecostal? Pentecostais são aqueles que acreditam nos dons do Espírito Santo para os dias de hoje. Então são chamados de pentecostais porque a descida do Espírito Santo se deu no dia do Pentecostes. Então, porque é uma festa judaica o Pentecostes. Então, devido a isso, os crentes que acreditam na atuação do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, no revestimento de poder, foram denominados de crentes pentecostais. Muito bem. Agora, na academia, ou seja, na universidade, hoje se trabalha com 3 ondas no universo pentecostal. Então, desde o surgimento do movimento pentecostal, que é oriundo de um caldo cultural, espiritual, bem mais abrangente, vem desde os Rolinés, o movimento de santidade, e também o pietismo wesleyano, e tanta coisa, principalmente a ideia da santidade, até surgiu o movimento pentecostal. Rua Azusa, começou lá na Escola Teológica de Topeka, Coparham, e depois o Seymour recebe o batismo do Espírito Santo, leva essa experiência para Rua Azusa em Los Angeles e pegou fogo no mundo inteiro. No Brasil, nós interpretamos o pentecostalismo vindo em 3 ondas, que na verdade foi o Paul Freston, um canadense que morou muito tempo no Brasil, foi professor da Unicamp, da Universidade de São Carlos. Ele que fez essa leitura, mas essa leitura de ondas não é uma invenção dele. Existem outras obras que falam de ondas, tem um mexicano que fala sobre o assunto. Mas no Brasil foi ele que trouxe essa ideia, e isso está muito presente na academia, que o pentecostalismo está trabalhado em 3 momentos, por isso que 3 ondas. A primeira onda seria quem? O pentecostalismo clássico, Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus. Basicamente, essas são as chamadas igrejas pentecostais clássicas. Elas se caracterizaram basicamente pelo batismo no Espírito Santo. Na Assembleia de Deus, a gente sempre falou do batismo no Espírito Santo, no revestimento do poder. A congregação cristã ela acabava confundindo um pouquinho os termos. Uma hora falava que era selo, outra hora falava que era promessa. Mas tudo bem, eles não estudam mesmo a Bíblia, então a gente consegue entender o pequeno equívoco. Selado, na verdade, todo mundo é. Todo cristão que aceita Jesus é selado, tem o Espírito Santo. Agora, o revestimento do poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, que Jesus prometeu aos discípulos. Então, é só essa particularidade. E ficaram caracterizadas essas 2 denominações, chamadas de primeira onda, ou movimento pentecostal clássico, por causa dos usos e costumes também, que é muito forte em ambas as denominações. A segunda onda já é da década de 50, que são algumas igrejas que vieram basicamente para São Paulo, tem uma certa matriz paulistana, são igrejas que surgem daqui mesmo e outras que vêm de fora. A Igreja do Evangelho Quadrangular, que veio de fora, o Brasil para Cristo, que surgiu aqui dentro, e também a Deus é Amor. Essas 3 denominações caracterizaram
pelo uso do rádio e também das grandes campanhas evangelistas, no caso do Brasil para Cristo, e também as tendas da Igreja do Evangelho Quadrangular. E finalmente, a terceira onda é o chamado neopentecostalismo, que a academia apelidou de neopentecostalismo, mas teologicamente é incorreto esse termo, porque não é um novo pentecostalismo. Não se trata de novo Pentecoste. Se trata de doutrinas que não são usadas no pentecostalismo clássico. Uma delas é a famosa teoria da prosperidade, né? Que são quem? A partir da década de 77, a matriz é carioca, né? Rio de Janeiro, a Igreja do Evangelho, a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a Renascer em Cristo, essa Igreja mundial, a Trono de Deus, são classificados como neopentecostais. Mas é um erro, né? Na verdade, não seria bem o neopentecostalismo. Muitas são pentecostais mesmo, mas a ênfase dela não é o revestimento de poder. A ênfase é a teoria da prosperidade, né? Então, por isso que isso não é novo pentecostalismo, né? Bom, mas a academia dividiu dessa maneira, e se você for estudar na cadeira de antropologia, ou mesmo de sociologia, ou de ciências da religião, você vai ver essa divisão feita pelo Paul Freston, que foi um canadense protestante, professor, que fez essa construção e ficou hoje nas universidades. Bom, eu falei toda essa parte histórica para a gente entender o que é pentecostalismo, né? E porque aqui está falando do crente pentecostal, né? Na nossa verdade prática. Qual é a leitura dessa lição de número 11? A leitura bíblica em classe é Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 4. Lembrando que o médico Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Ele fala para Teófilo, né? Ó, excelente Teófilo, fiz o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas. E aí depois ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Vamos fazer uma reflexão então sobre o nosso textuário. O nosso textuário é Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Bom, então o nosso textuário está inserido no capítulo 2 do Evangelho de Atos, mas tem uma ligação enorme com Atos capítulo 1. Entre os versículos 1 a 13, que é a descida do Espírito Santo, a promessa que Jesus tinha feito, né? Nessa passagem, então, aparece a expressão ser cheio do Espírito Santo. Essa expressão ficou simetricamente ou intimamente ligada à ideia do revestimento de poder ou do batismo no Espírito Santo. Então, quando se ouve isso e foi cheio do Espírito Santo, é associado, então, ao batismo no Espírito Santo. Não necessariamente, mas quase sempre, né? O falar línguas é a evidência de que a pessoa ficou revestida do poder do Espírito Santo. É a evidência inicial. Como nós sabemos disso? Bom, nós podemos agora, rapidamente, fazermos uma reflexão sobre essa questão, embora nós já fizemos em outras lições, né? Então, o que nós podemos observar? Os nossos irmãos tradicionais, que não são pentecostais, eles sempre dizem que aqui em Atos capítulo 2, pelo menos a maioria deles, né? Eles dizem que esse versículo aqui, ó, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí eles justificam isso citando o resto dos versículos. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Então, e lá no versículo, por exemplo, no versículo 8, diz: Como, pois, ouvimos cada um de nós na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, mesopotâmicos, judeus, capadócios, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, forasteiros, prosélitos do mundo inteiro.
Então os irmãos tradicionais falam que essas línguas foi só para poder pregar o evangelho para toda essa gente. Quer dizer, na verdade não haveria necessidade nenhuma, né? Porque o judeu, ele falava nessa língua, mas havia uma língua assim universal, que era o grego, e todo judeu sabia um pouquinho de hebraico, porque no sábado na sinagoga era lida a palavra de Deus em hebraico. E muitos falavam em aramaico, que era uma herança da diáspora, da primeira diáspora. Mas tudo bem. Aí eles falam, não, sabe o que acontece? É que tinha muita gente lá de várias nações, né? Então Deus foi o nascimento da igreja para proclamar o evangelho. Eles começaram a falar em outro sentido, mas ali foi um caso de exceção. Não tem mais, não aconteceu mais nada disso depois. Mas aconteceu sim. Isso aí você vê que já é uma informação equivocada dos irmãos tradicionais. Porque claro que aconteceu. Eu poderia ler aqui o Evangelho em Samaria, por exemplo. Olha aqui o Evangelho em Samaria. Ó. Então, tá aqui. Ó. Filipe está aqui falando sobre o batismo do Espírito Santo, os quais também descido oravam para ele para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados no nome do Senhor Jesus. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Bom, aí Simão, vendo isso, ofereceu dinheiro, né? E aí houve a contraposição. Então a gente observa aqui a operação do Espírito Santo e a virtude de Deus ocorre na cidade de Samaria. Então você vê a atuação do Espírito Santo. Muito bem, esse é um caso, o Evangelho de Samaria. Agora, olha aqui o capítulo de número 10. Oi. Bom, o que eu quis dizer com Samaria é que ali não tinha ninguém de outra parte do mundo, era só samaritano mesmo. E agora, no capítulo 10, não tem ninguém na casa de Cornélio estrangeiro, só são eles mesmos. E olha o que diz aqui, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ao mesmo estilo, ó, caiu o Espírito Santo, que nem no samaritano. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Mas por que eles estão falando língua agora? Se os irmãos tradicionais não falam que a língua só foi porque tinha gente de todas as nações? Então, se tivesse sentido esse argumento, por que aqui em Atos capítulo 10, versículo 46, diz que eles ouviam falar línguas e magnificar a Deus? Lá não tinha um monte de gente, não tinha parto, não tinha egípcio, nada. Era só a família do centurião Cornélio. Então, aqui fica claro que a evidência do revestimento do poder são línguas estranhas. Aí não tem nada a ver essa desculpa que os irmãos tradicionais dão para o dia do Pentecostes. Eles falam em línguas. Agora, também Deus operou que as pessoas das nações entendiam. Mas a evidência do batismo, do revestimento do poder, são as línguas estranhas. Graças a Deus. Então é importante nós entendermos esse aqui. Ó. Então eles falavam sim em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedido. Ali em Atos capítulo 2, muitos estrangeiros entenderam, mas não necessariamente, porque Paulo mesmo fala lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo fala lá que tem irmãos que falam línguas, por isso tem que haver intérprete. Quer dizer, não tem nada a ver com línguas humanas, são línguas dos anjos. Então, não dá para simplesmente achar que, não, ali foi porque tinha muita gente. Não, senhor, você vê aqui em outros locais a manifestação de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concedia. Né? Então, ser cheio do Espírito Santo aqui é ser batizado. Todos foram cheios, todos foram batizados no Espírito Santo, que a evidência é que falavam em outras línguas. É isso que diz em Atos 2. Agora, é claro que é importante nós também incentivarmos os irmãos para terem o fruto do Espírito, conforme Atos capítulo 5, versículo 22. Isso é muito bom, é salutar isso. Uma coisa não confunde com outra, né?
O que diz a nossa declaração de fé? Eu anotei aqui, a nossa declaração de fé diz a extensão da promessa. Eu achei muito bonito isso. Ó. O derramamento do Espírito veio como um sinal específico, o falar em línguas. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedeu. Não é que eles aprenderam. Outro dia, mas que simplicidade. Eu estava lá em Jerusalém e nós levamos o nosso grupo no cenáculo. Estava todo mundo lá no cenáculo. Aí o guia turístico falou, então, foi aqui que eles falaram em outras línguas. Deus deu esse dom para eles, que nem hoje, né? Tem gente que aprende a falar várias línguas. Eu falei, não, senhor, não tem nada a ver. Falei pro guia. Eu falei, não, senhor. Ele até ficou sem graça, coitado. Eu falei, não, senhor, o senhor está equivocado. Quem deu essa língua aqui foi o Espírito Santo. Eles não aprenderam, não. Não tem nada a ver com o que o senhor está falando. O senhor está falando aí que você vê, né? Eles falaram em língua porque a gente aprende a falar várias línguas. Que isso? Não tem nada desse aprendizado. Eles foram revestidos do poder e a evidência foi que eles falaram em línguas. Mas que língua é essa? A língua que o Espírito Santo deu. Está aqui, ó. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas em outras línguas, conforme o Espírito Santo te concedeu. Eles não aprenderam, não. Foi o Espírito Santo que deu. Conforme Atos capítulo 2, versículo 4, que é o nosso texto áureo. Essa experiência repete-se na vida da igreja. Atos 10, 46, que eu já li, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Atos 19, 6, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, o revestimento de poder, a evidência que a pessoa recebeu, o revestimento de poder, é falar em novas línguas. É isso que diz a Bíblia. Isso porque a experiência pentecostal não ficou restrita no dia de Pentecostes. Ela aconteceu no cotidiano da igreja. Isso, todo historiador da igreja sincero fala a mesma coisa. É engraçado que até os tradicionais têm que admitir isso. Claro, o que eles vão fazer com 1 Coríntios 14? Vão arrancar da Bíblia? Porque aquele é o cotidiano da igreja de Corinto. Mas tem sentido. Por que acontecia isso? Por que Cornélio recebe batismo com o Espírito Santo? Por que lá em Atos 19 recebe batismo com o Espírito Santo? Por que a igreja de Corinto você vê todos os dons espirituais se manifestando? Ora, por causa da promessa. Atos 2,39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ora, para quem que Pedro está dizendo? Porque a promessa vos diz respeito a vós, aquele público de Jerusalém, ali, no dia do Pentecoste, a vós. Aí ele fala para a segunda geração, aos vossos filhos, a promessa também será para os vossos filhos. Só isso? Não. A todos os que estão longe. Longe é muito subjetivo, né? A face de toda a terra habitada, eu com menos, né? Toda a habitação do mundo. Só que ele fecha aqui, ó. A tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Deus? Foi. Os irmãos tradicionais não foram chamados por Deus? Foram. Então eles têm direito à promessa. Que promessa? O revestimento de poder, ué. É aqui, Atos 2,39. Então todos nós, não parou só ali no dia de Pentecostes. Ele estende até a volta do Senhor Jesus. Então Jesus disse que é um presente do Pai, uma dádiva do Pai. Com que objetivo? Para revestir o crente de poder. Né? Para qualquer um que busque a presença de Deus. Para qualquer um. E o profeta Joel tinha dito, eis que derramarei do meu espírito. Né? Ele fala lá, e Atos 2 cita, 2,17, cita o profeta Joel. Então, esse é o ponto de partida da igreja. E mostra no Pentecoste a dispensação do Espírito Santo. A operação do Espírito Santo numa fluência, numa graça extraordinária. O que não é no comum no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito Santo usava sim, mas era um ou outro, né? O Espírito de Deus encheu Sansão, né? Mas era só Sansão, né? Agora não. Agora sou eu, você, todos quanto o Senhor Deus chamar. Olha que bênção. Né? Então, se você ler aqui Atos 2, 17, 18,
junto com Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, você vê a simetria dos dois. Vamos começar pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, já que o assunto são profecias também, né? E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei do meu espírito. Agora Atos, que Lucas registrou, capítulo 2, versículos 17 e 18. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Graças a Deus. Então é um textuário muito bonito, e todos os cristãos bíblicos têm que aceitá-lo como palavra de Deus, e não ficar inventando subterfúgios, porque não consegue, a fé não atingiu para receber o revestimento de poder. É só você buscar. Entra no seu quarto, clame para o Senhor Jesus, porque é o Senhor Jesus que batiza com o Espírito Santo. Não é o pastor, não é a denominação, não é o homem, não é a carne. É o Senhor Jesus, ele é o batizador com o Espírito Santo. Olha lá que João diz, eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E não adianta, irmão, você vê esses movimentos carismáticos aí por aí, que a pessoa repete aí lá. Quem repete aí lá, irmão? Que carnalidade é essa? Outra pessoa, recebe agora, recebe, fala. Irmão, quem batiza é Jesus, não é o homem. Não adianta vir com metodologia, invencionice. Você não ensina ninguém a falar língua estranha. Batismo com o Espírito Santo é coisa séria. É Jesus o batizador. É Jesus que batiza com o Espírito Santo e a evidência é línguas conferidas, dadas pelo Espírito Santo. Não é o homem, não tem que ensinar a pessoa a falar língua estranha. Isso não existe. Isso é carnalidade, irmão. O batizador com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. E ele está vivo. Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele batizou no dia do Pentecostes, ele batiza você também. Busca o revestimento de poder, porque Jesus é o mesmo, graças a Deus. Então, o primeiro ponto aqui, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. 1.1, o Espírito Santo no Evangelho. O que a gente vê? Qual é a ação do Espírito Santo percebida no Evangelho? Você vê na vida do precursor de Cristo, o Espírito Santo operando na vida de João, o batizador, o batista. Você vê o Espírito Santo operando na vida de Isabel e Zacarias, esse casal piedoso, que são os pais de João Batista. Você vê o Espírito Santo operando na concepção da Virgem Maria, porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Você vê o Espírito Santo trabalhando em Simeão, o velho ancião, quando pega o Messias e glorifica a Deus antes de morrer. Então você vê a operação do Espírito Santo logo no início do Evangelho. 1.2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Então, ao descrever o batismo de Jesus no Rio Jordão, você vê a Trindade ali. Porque o Filho, a pessoa do Filho está na água. Aí abre o céu e se vê a voz do Pai. Esse é o meu Filho, no qual eu tenho prazer nele. E depois desce o Espírito Santo em uma forma, morfé, em forma de uma pomba. As três pessoas operando ali. Graças a Deus. 1.3, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Então, após o batismo nas águas, e batismo, como eu já disse, batismo não purifica ninguém do pecado, isso é uma invencionice. Dizer que o batismo purifica, não purifica, irmão. A única coisa que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus derramado na cruz. O batismo é uma ordenança do Senhor Jesus, nós devemos obedecer, mas tem um significado simbólico de sepultamento do velho homem para uma novidade de vida. Romanos capítulo 6. Batismo não purifica ninguém do pecado. Essa história que vem a lavar
nas águas batismais seus pecados. Isso é conversa furada. Batismo significa sepultamento. Tá? Tanto é que Jesus foi batizado, ele não tinha pecado nenhum, mas ele se batizou para que cumprisse a justiça de Deus. Então, depois de ter sido batizado e cheio do Espírito Santo, conforme Lucas capítulo 4, o Senhor Jesus foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele foi tentado por Satanás, 40 dias. Nesse período ele manteve a comunhão com o Pai. Fortaleceu-se por meio da oração e do jejum. Muita gente despreza o jejum, mas o jejum é fundamental para o seu crescimento espiritual, meu irmão. A vitória do Senhor Jesus sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o ministério. Cristo Jesus derrotou Satanás pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus. E 1.4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Bom, depois então dessa experiência no deserto, o Senhor Jesus voltou para Galileia, também guiado pelo Espírito Santo, conforme Lucas 4,14. Após ministrar em vários lugares, ele foi para a sua cidade de Nazaré, onde ele morou. Na sinagoga, ao abrir o rolo do profeta Isaías, ele leu Isaías 61, que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor Jesus disse: hoje se cumpriu esta escritura, conforme Lucas 4:21. Então aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, para curar, para libertar, para restaurar os pecadores. Coisa maravilhosa, graças a Deus. Segundo tópico, Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério agora da igreja. Então o Espírito Santo em Atos. Então, ao concluir o Evangelho de Lucas, você observa que Jesus instrui os discípulos a permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Muito bem, após o Senhor Jesus ser levado aos céus, então ocorre a continuidade da promessa, o derramamento do Espírito, a capacitação necessária. Irmão, se não fosse o Espírito Santo, os apóstolos não teriam essa unção, essa audácia, essa autoridade. Mas graças à vinda do Espírito Santo, eram mais de 120 discípulos em Jerusalém, orando, buscando o poder de Deus, coisa linda. Como você vai num culto de oração hoje, os irmãos estão ali gemendo, orando, clamando, 120 crentes buscando, e Jesus batizou com o Espírito Santo, graças a Deus. 2.2, a promessa cumprida no Pentecoste. O que aconteceu no dia de Pentecoste? A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 8. A promessa do Pai, conforme Atos 1,4, ocorreu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ou seja, eles foram revestidos do Espírito Santo, ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo. E a evidência disso é que eles falaram em outras línguas. Os sinais sobrenaturais que marcaram o evento do dia de Pentecostes: o som como de um vento e línguas como que de fogo. Esses fenômenos, falar línguas, se repetirá nos demais registros de Atos. Agora, o vento veemente não, só línguas. Tá? Mas muitas maravilhas começaram a ser operadas. E o nosso terceiro tópico, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Então a nossa igreja ela tem que se inspirar na igreja primitiva, no que está escrito ali na Bíblia. O padrão dela deve ser o padrão da Bíblia, da palavra do Senhor. Então 3.1, o revestimento de poder do alto. Então Pedro ensina que essa promessa dá vigor, dá força, dá graça para os salvos. Em todas as épocas. Porque essa promessa é para todos. Todos quanto o Senhor chamar. E eu sei que você foi chamado. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Então tem pessoas que ao aceitar Jesus como Salvador já é batizado no Espírito Santo, sai até falando em línguas. Ou o que é mais comum, a pessoa se converte, entra no processo da santificação, vai orando e Jesus batiza no Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Lembra que eu falei do selo? Aceitou a Jesus, foi selado. Recebe o Espírito Santo.
Agora, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento ou revestimento do poder espiritual para realizar a obra de Deus, para ser testemunha, para viver uma vida virtuosa, para uma adoração profunda, porque quem fala em línguas fala em mistério com Deus, glorifica a Deus, adora a Deus. Então, todos isso, e os primeiros cristãos sentiram esse impacto do Espírito, e hoje mais do que nunca, todo cristão precisa ser revestido do poder de Deus, todo, nesse momento, nesse mundo contemporâneo. 3.2, as línguas como evidência inicial. Bom, a línguas aqui seria a glossolalia, a palavra grega, é línguas. Só que são línguas do Espírito Santo, né? Então ele fala uma coisa muito interessante. A palavra glossolalia pode significar línguas do Espírito Santo, línguas humanas ou línguas celestiais. No Pentecoste, os discípulos falaram novas línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram novas línguas. Os irmãos de Éfeso falaram novas línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas ali. Estão implícitas. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial de que aquela pessoa foi batizada no Espírito Santo. Ou seja, que ela recebeu o revestimento do poder. As línguas só cessarão com a volta de Jesus. Enquanto Jesus não voltar, graças a Deus, nós podemos ter essa experiência. 1 Coríntios 14, 39 tem algo muito importante, a instrução bíblica. Procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Olha só, eu vou repetir. Está aqui, ó, 1 Coríntios 14, 39. Procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Tá? Porque a igreja, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e falavam línguas. 3.3, a plenitude do Espírito Santo, a plenitude. A experiência pentecostal não ficou restrita no tempo dos apóstolos, apenas como os nossos irmãos tradicionais acreditam. De jeito nenhum. Eu já li aqui Atos 2,39, a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a todos quantos o Senhor Deus chamar. Você não foi chamado? Então, essa promessa diz respeito a você também. Então, a expressão do meu espírito, em Atos 2,17, aponta para o início da dispensação do Espírito Santo. E mostra que a efusão, ou seja, o mergulho ou o batismo, continua até o grande e glorioso dia do Senhor, que é Atos capítulo 2, versículo 20. Então, a plenitude do Espírito Santo também abrange o fruto do Espírito, de Atos, de Gálatas 5:22, e as manifestações espirituais, como profecias, visões, curas, prodígios, sinais. Assim, a igreja do Senhor Jesus está vivendo a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor e guia da igreja. Ela é o Espírito Santo que capacita a igreja, o povo de Deus. Por razão disso, a Bíblia ensina em Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito. Olha a recomendação da palavra de Deus. Quanto mais a pessoa buscar a presença de Deus, desejar ser revestido do poder, mais graça, mais força, mais poder e autoridade essa pessoa terá, graças a Deus. Nossas considerações finais. Lucas descreve, então, essa dispensação, essa capacitação do Espírito Santo. Ele descreve tanto no ministério de Jesus como na vida da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como um dom para a salvação. O batismo com o Espírito Santo não é para você ser salvo, é para quem já é salvo. Tá? Quem já é salvo, não para ser salvo. É uma unção para os salvos, para que os salvos tenham audácia para testemunhar. E recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tá? Então esse é o padrão da Bíblia. A Bíblia diz isso. E esse é o padrão que a igreja pentecostal adotou. Porque nós, pentecostais, somos submissos à palavra de Deus. O que vale para nós é a Bíblia. É a Bíblia, a palavra de Deus é a nossa regra de fé. Então, embora nós cremos nos dons espirituais, mas o que vale para nós, a palavra final é a Bíblia. Não são pessoas que têm dons, não é nada disso. É a Bíblia sagrada. E por que nós cremos nesse dom? Porque a Bíblia fala disso.
Não acabei de dizer que em 1 Coríntios 14 é a ordem do culto. Você pode ler. Se você ler aqui com atenção, 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 14, ele fala sobre a ordem no culto. Ele fala que segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ou você acredita o que está escrito aqui, irmãozinho, ou você não acredita na Bíblia. Eu vou repetir, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Ou você crê nisso aqui, ou eu não entendo o que você está fazendo. Não, então nós somos cristãos bíblicos. Nós cremos no dom das línguas estranhas como evidência do batismo, porque está escrito na Bíblia. Porque nós somos cristãos bíblicos. Graças a Deus. Que bênção, né, irmãos? Nós podemos estudar uma lição tão rica como essa lição de número 11. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero pedir para você acessar o site www.professoralberto.com.br. Acessa lá o site, tira lá, baixa lá a lição, está lá tanto em Word como em PowerPoint. Pega lá para você dar aula para a sua classe. E compartilha essa lição, irmão. Entra lá no YouTube, clica lá no positivinho, compartilhe. EBD-Professor Alberto. Vamos participar cada vez mais das coisas de Deus. É importante que nós tenhamos esse crescimento espiritual, tudo para sermos servos melhores capacitados para a obra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.